quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu continuo alegre, continuo feliz, continuo expressando o júbilo, o contentamento do meu coração diante do Senhor nosso Deus, por essa oportunidade tão honrosa que Deus me deu, de estar aqui na sua casa, se alegrando com o seu povo, desfrutando da sua presença santa e, com certeza, também levando para o meu lar, para a minha vida, para o ministério que Deus confiou na minha mão, as preciosas bênçãos do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, pastor Newton, a sua muito digna esposa, a pastora Regina. E eu quero agradecer de todo o meu coração. O voto de confiabilidade foi-me confiado à tribuna do Senhor, foi-me confiado à noiva do Cordeiro. Depois o pregador vai embora, o pastor fica com o seu rebanho. E é uma responsabilidade muito grande da parte do Senhor nosso Deus também. Nos pesa a responsabilidade da majestade do nome de Cristo. E eu quero louvar a Deus, amados, porque nós podemos ver, podemos sentir a presença de Deus neste lugar. O quanto Deus tem abençoado este campo, o quanto Deus tem prosperado a sua obra neste lugar. Deus abençoe pastor Newton, irmã Regina. O desejo do meu coração, como serva do Senhor, é que o legado de vocês continue próspero, continue frutífero, que a cada dia o Senhor vos guarde, vos livre e dando longevidade de vida para fazer ainda o que o Senhor tem para a vida de vocês. Deus abençoe a nossa coordenadora, a irmã Marli. Eu ontem falei que quando eu era nova convertida, o campo de Curitiba vinha para o retiro. E como eu frequentei 2 anos a igreja, podendo ir só uma vez por semana e de dia, eu tinha horário para chegar em casa. Então eu tinha, uma vez por semana, eu ia das 2 às 4 na igreja. Era o horário que eu podia ir, o dia que eu podia ir na igreja. E as irmãs chegavam contando. Ai, no retiro aconteceu isso. Ai, irmã Marli, eu pensava assim, meu Deus, quando que eu vou conhecer essa tal de Marli? Meu Deus, quando Deus, o Senhor vai me dar uma oportunidade? Elas foram sexta, sábado e domingo. Eu só posso ir uma vez por semana. E eu me pautei, pastor Newton, nas promessas que Deus me fez. Deus falava muito comigo, dizia assim, quando eu ia uma vez por semana, Deus falava, minha serva, olha para o meu altar, em muitos destes tu estarás pregando a minha palavra, eu vou te levar de cá para lá, de lá para cá, tu vai andar muito de avião, tu vai fazer isso e aquilo, como acreditar numa promessa dessa? Mas Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que fala. E eu me lembro que Deus falava assim, minha filha, eu vou te dar muitos rolos da minha palavra. Eu era magra, mas não era boba. E terminava o culto, eu ia nas dirigentes de círculo de oração. Às vezes eu vinha por uma porta, elas saíam por outra, porque não me aguentavam perguntar. E eu falava assim, irmã, me ensine, aonde está esses rolos que Deus falou que vai me dar? Eu faço qualquer coisa para ir buscar. E as irmãs falaram para mim, tu tens que orar e jejuar. Ah, é? E como ora e jejua? E eu chegava antes que elas. Andava, irmãos, 8 quilômetros para ir de a pé. Eu ia 8 quilômetros de a pé. Para ir, para voltar. Com uma filha pequena. Naquele frio em Curitiba. Eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E Deus me honrou. Honrou a minha fé. Honrou, está honrando. Por isso nós não devemos desistir de nenhuma promessa que Deus nos fez.
E hoje estou aqui ministrando nesse trabalho, onde a irmã Marli é coordenadora. Que Deus abençoe este grupo da terceira idade, esse departamento. Que o Senhor Deus faça cumprir aquela palavra que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 6. E haverá estabilidade nos vossos tempos, abundância de salvação, conhecimento e ciência, e o temor do Senhor continuará sendo o vosso bom tesouro. Amém? Amados, quero compartilhar convosco a santa palavra do Senhor, que está registrada em Atos 8, versículos 26 ao 32. Amados, vamos prestar bem atenção na palavra, na estratégia que o Senhor Deus nos dá pela palavra. E nós devemos guardar tudo que Deus fala conosco. Tudo. Porque nós devemos nos lembrar que Deus, Ele vê aquilo que eu não vejo. E o Senhor ouve aquilo que eu não ouço. E eu posso estar andando em linha reta, mas eu não sei o que me aguarda lá na curva, e Deus sabe. Então a palavra do Senhor, ela vem para acalentar, orientar, edificar, mas ela vem para descortinar. Então vamos prestar bem atenção na palavra. A palavra do Senhor nos diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor da rainha de Candace, e esta era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Amém? Podei vos assentar no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor Nilton, né? Eu fiquei tão feliz de saber, assim, dos livros que ele já escreveu e de toda essa bagagem de ministério. Meu Deus, eu fico imaginando meia hora de conversa, o que nós não podemos aprender. Deus abençoe a todo o corpo ministerial que está na minha retaguarda. Amados, quando nós olhamos para esta palavra, e principalmente o versículo 26 e 27, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E quando nós olhamos para a verdadeira adoração, que uma carruagem, o qual tinha pessoas que estavam interessadas em agradar a Deus, em prestar a verdadeira adoração a Deus, e tinha todo um esforço para fazer. Teria que atravessar uma faixa, um caminho que era deserto.
E por que Deus mudou o quadro? A salvação entrou. Esta época se refere aos anos 25, a 41 depois de Cristo. Então vamos relembrar o contexto histórico para ver do que Deus é capaz de fazer quando nós acreditamos na sua palavra. Vamos lá do tempo do Antigo Testamento para chegar aqui, aonde Deus entrou com a salvação e mudou a história. O cristianismo entrou, mudou o quadro de um vilarejo, mudou o quadro de uma comunidade, por que não dizer de uma etnia? Relembrando o contexto histórico, este povo que a Bíblia está falando, que a Bíblia fala de Candace, Candace não é um nome, Candace é um título. Nós vemos de que forma o adversário trabalha para estragar um projeto divino. Quando nós estamos falando do povo de Candace, que levava esse título, nós estamos falando de um povo sofrido. Nós estamos falando de um povo que sofria um verdadeiro preconceito. Mas nós também estamos falando de um povo que era guerreiro. De um povo que não tinha Bíblia como nós temos hoje. Todos os livros da Bíblia. E hoje nós temos ensinamentos para a família, nós temos retiros para casais, temos abertura para falar em todas as áreas, temos, graças ao bom Deus, estudos para jovens, adolescente, criança, estudo para liderança. Como nós estamos pautados de recursos dados por Deus, de pessoas que têm se debruçado a estudar a palavra de Deus e a nos ensinar aquilo que o próprio Deus revela. Este povo, eu acho tão tremendo o que Deus nos ensina pela sua palavra. Este povo que era marcado por um sofrimento, mas acreditava na salvação do nosso Deus. Que eles eram uma propriedade peculiar da parte de Deus. Neste contexto histórico de sofrimento, este povo fazia de tudo para ornamentar o habitat, para ornamentar o lugar da adoração, para ornamentar a vida em família. Quando nós falamos de ornamentação, nós estamos falando daquilo que embeleza. Nós estamos falando daquilo que traz harmonia. Nós estamos falando daquilo que nos traz a paz. Nós estamos falando daquilo que nos traz a comunhão. Veja bem, quando tu compra uma casa, a primeira coisa que tu quer fazer é ornamentar aquela casa. É ver de que forma tua esposa quer o quarto, é ver de que forma teu esposo quer o escritório, é ver de que forma aquela cor daquela parede vai combinar. Quando nós estamos na casa de Deus, as pessoas que estão no santo ministério da liderança, elas fazem de tudo para ornamentar a casa de Deus, em todos os sentidos. E eu senti uma confirmação da palavra de Deus, quando o pastor estava me falando que 21 anos esse templo foi inaugurado, na sua gestão. Então, amados, o que é a ornamentação? Quando Deus me salvou, e diga-se de passagem, vim para a igreja desacreditada, meu Deus, cadavérica, desenganada, sem memória, só Deus na minha vida.
Para quem não sabe, quantas vezes andei em círculo, 3, 4 horas, tentando lembrar aonde eu morava. Quando Deus recolheu um filho meu Deus do céu, o meu mundo desabou. E foi na igreja que Deus me curou. Eu lembro como se fosse hoje. Depois de 2 horas, 3 horas, tentando lembrar onde morava. 49 quilos. Meu Deus, irmãos, as irmãs que me acompanharam, eu era algumas partes da minha cabeça, eu era careca. Eu batia tanto a cabeça na parede, eu lembrava daquele filho no caixão, eu batia a cabeça na parede até dormir. Quando eu não conseguia bater a cabeça na parede, eu arrancava os cabelos da minha cabeça até dormir. Quem investiria numa mulher dessa? Quem confiaria a sua noiva para pregar a sua palavra, falar no seu nome? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, um dia eu fiquei na Rui Barbosa, rodando aonde eu moro. Meu Deus, aonde eu moro, como eu vou voltar para casa? Entrei naquele ônibus, escutei uma voz, quando eu estava passando em frente à igreja Assembleia de Deus do Capão Raso, eu escutei uma voz que me disse: entra aí. Entra aí, aquela voz era audível. Olhei para ver quem falava comigo. Não vi ninguém falando comigo, mas eu entrei naquele lugar. Segurei nas grades daquele portão daquela igreja. A recepcionista veio e disse assim: olha, querida, entre, Deus tem uma bênção para você. Eu falei: não, eu não estou vestida adequada para participar deste evento com vocês. E eu sentei no último banco. Ela falou: não tem problema, entre, Deus tem uma bênção para você hoje. E eu entrei naquele lugar, sentei no último banco. Deus estava falando pelo pregador, e quando ele estava pregando, Deus tomou aquele homem, ele parou de pregar. O Senhor Deus me chamou de filha. Anderemanai. Não me chamou de depressiva, de insana, me chamou de filha, expressão maior de amor de um pai. E o Senhor Deus falou comigo: minha filha, eu tenho um propósito na tua vida. E falou assim: eu te escolhi. Eu te escolhi como ministra da minha palavra. Eu vou te levantar. Eu vou te batizar com o meu Espírito, eu vou te lapidar. E Deus falou assim: essas pequenas coisas que impede você de me servir, eu vou colocar no lugar. E o Senhor disse: eu te curo hoje, tu terás uma memória abençoada. Tudo que tu estudar, tu vai memorizar, tu vai aprender. Eu vou te ensinar a minha palavra. E Deus me curou. Ei, Aramai. E veio a ornamentação. Deus foi me ornamentando. Me batizou com o seu Santo Espírito. Me deu um apetite pela oração. Não pense que eu vou falar aqui para tocar trombeta, mas os propósitos que eu tenho com Deus de oração pode despencar o mundo lá fora, mas eu não interrompo.
Porque hoje em dia, irmãos, a oração está escassa. As pessoas às vezes perdem 1 hora, 2 horas, assistindo tanta coisa ilícita. Uma prostituição tremenda, muitas vezes, sendo implantada por programas que muitas vezes a mídia oferece. E muitas vezes as pessoas não querem fazer 10 minutos de oração por um corpo ministerial, por um campo, para Deus guardar, livrar, salvar. Mas às vezes as pessoas perdem 10 minutos falando da vida do outro, debatendo coisas no Face. Às vezes eu fico boba. Mulheres que se dizem mulheres de Deus, que eram para ser referencial, tirando foto igual da coelhinha da Playboy. Os valores se invertendo. Cadê essa ornamentação que Deus deu? Essa lascívia, esse pecado da sensualidade entrando. Essa ornamentação que Deus colocou em nós. Esse brilho do Espírito de Deus. Essa autoridade de Deus, essa unção de Deus. Satanás quer tirar, não era diferente. Aquele povo ornamentava aquele cenário, para não ficar um cenário ruim, um cenário marcado. Eles ornamentavam o habitat. As pessoas que não tinham condições de ornamentar a sua casa, elas pegavam as florzinhas do campo, elas pegavam as plantinhas que eram rasteiras, colocavam na porta, colocavam na janela, para que quando a família se reunisse, aquela ornamentação era para trazer a paz, aquela ornamentação era para trazer a harmonia. Essa ornamentação Satanás quer tirar. Por quê? Vamos para a palavra para você entender. Naquela ornamentação de todo aquele habitat, vem lá do tempo dos assírios. Os assírios, nós vamos desde os assírios para chegar aqui. O povo ficava de olho na ornamentação. O inimigo ficava de olho no embelezamento. Mas não era qualquer embelezamento. Tu viu que agora uma propaganda de material de construção, não sei aqui, mas eu falo por Curitiba, se você passa por aquelas principais avenidas, propaganda de supermercado, de material de construção, se não tiver um bom corpo escultural seminu, não é uma propaganda, não chama a atenção. Isso para mim não é ornamentação. Isso para mim é laço. Aí a turma tem aquele carro escrito Deus é fiel. Este carro, presente de Deus, quando vê aquilo fica babando. Aí o carro escrito Deus é fiel. Realmente, Deus é fiel. O inimigo olhava aquela ornamentação, olhava aquele habitat em família. As famílias se assentavam na mesa, porque quando tu se assenta na mesa, tu tens a oportunidade de olhar olho no olho. Se tu teve um choque de opinião de manhã, quando tu se assenta na mesa, tu bate o olho, tu tens a oportunidade de se acertar, tu tens a oportunidade de comungar, tu tens a oportunidade de orar naquela mesa, de desabafar. Satanás estava de olho, os assírios olhavam aquele habitat de harmonia.
E olha como que era a estratégia de Satanás. Eles invadiam, porque eles queriam levar os filhos pequenos cativos. Eles invadiam, porque eles queriam destruir toda aquela comunhão. Mas eles não levavam cativos sem antes destruir o cenário. Eles pegavam a estratégia da ornamentação do cenário e destruía, jogava tudo no chão. Jogando tudo no chão, ficava aquele cenário de destruição, de assolação, de devastação, de miséria. Aí, depois de destruir o cenário, é que eles levavam os filhos cativos. Violentavam o que era para ser violentado. As doenças eram implantadas. Irmãos, Deus falou muito comigo. Passeie sobre o teu cenário. Veja a ornamentação do teu leito conjugal. Qual é a ornamentação desse quarto de marido e mulher? Qual é a ornamentação? Vá passeando pelo teu cenário. Qual é a ornamentação daquele lugar que você busca Deus? Não sei se você é igual eu, aonde eu, para estudar a palavra de Deus, eu não consigo ler em outro local, a não ser naquele quarto, no lugarzinho onde eu entrego o meu jejum, onde eu oro, onde Deus me revela a sua palavra. Este é o meu cenário de ministra da palavra de Deus. Se Satanás destruir esse cenário, eu estou fadada ao fracasso. Olha o teu cenário hoje, aonde o inimigo quer tirar o embelezamento, aonde o inimigo quer tirar a harmonia. Irmãos, quando eles destruíram o cenário, ficava aquela visão, os filhos eram levados cativos, as doenças eram implantadas, muitas mulheres e muitos homens morriam com doenças sexualmente transmissíveis, morriam a olho nu, apodreciam, porque entrava todo um pecado de promiscuidade. É assim que Satanás trabalha. Vai destruindo o teu cenário de intimidade com Deus. Vai destruindo o teu cenário de harmonia em família. Aí o cativeiro, é um pulo. Mas olha como que Deus é tremendo. Aquele povo se levanta, começa a observar o cenário. Toda observação do cenário, ela tem que nos levar a tomar uma decisão. Se você observa o teu cenário está com alguma destruição, ou o inimigo está tentando, está tirando, Deus vai te instruir a tomar uma decisão. Tei aramante fly, chora malamahai. Tu que és líder, seja numa empresa, seja na casa de Deus, tu tens que observar o teu cenário. Naquela observação, tu terá que tomar uma decisão. Tomando a tua decisão, tu terá que estar tua cabeça a prêmio, o teu rosto a tapa. E foi assim que eles fizeram. Tomaram uma decisão. Tomando uma decisão, tu tens que se manter determinado. Porque virá a pressão. Virá a pressão sobre ti. Por que tu tomou essa decisão? Por que tu removeu fulano? Por que isso? Por que aquilo?
Ah, por que não mais? Hoje nós não vamos mais assistir filme pornográfico. Porque eu observei o cenário está com uma mancha no leito. Observando o cenário, eu tenho que tomar uma decisão para que não haja brecha para Satanás trabalhar, para que não tire o embelezamento da tua salvação, da glória de Deus descer na tua casa, de ver a bênção de Deus. Observa o teu cenário das finanças. Observa teu cenário de comunhão entre irmãos, entre colegas de ministério. Toma uma decisão. Quantas pessoas tomam uma decisão, mas não se mantém determinado? O mundo pressiona. Senhor, eu vou vencer essa fraqueza. Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar. Senhor, eu vou me pautar na tua palavra, eu vou me calçar na oração. Senhor, tu falou que é para mim me calar, eu vou me calar. Tomando uma decisão, tem que se manter determinado. Cheiarande flamai. Não importa. Não importa como fulano pensa, como ciclano age. Se fulano adulterou, você não adulterou. Se fulano te traiu, você não trai. Se fulano é infiel a Deus, você não é. Se mantenha determinado naquilo que Deus te instruiu. Eu sinto Deus falando. Naramacho deva chamarrai, choramanturibi andele plasai, anderimi andelai, xerai aflai. Não se conforme com esse cenário destruído. Não se conforme com a falta do embelezamento, da presença de Deus, da comunhão com Deus, da vida particular com Deus. Tem gente que se conforma com o cenário. Ah não, está na moda. Ah não, mas olha, fulano fez e continua prosperando, é? E até quando vai? Não se conforme. Vamos apressar. Ali os filhos eram levados cativos. Irmãos, a parte mais linda é que eles tomam uma decisão. E quando Alexandre Grande vem para invadir, e eles vêm, ornamentam tudo de novo, constroem todo o cenário de novo. O inimigo veio, destruiu, avassalou aquele cenário, eles vêm, endireitam tudo de novo. E eles começam a lutar pelos filhos que tinham sido cativos. Começam a resgatar. E resgata, vem vindo. Olha bem, vem vindo. Aí Alexandre o Grande vem para invadir novamente e destruir o cenário. Aquele povo que não tinha idade. Desde os mais velhos até os mais novos se levantam, aprendem a guerrear, se mantêm determinados. E quando o Alexandre Grande vem para invadir, o imponente, o altivo, lembra de quem era Alexandre o Grande? E vinha para fazer isso, para fazer aquilo, parecia tão indestrutível ele, parecia tão, uma pessoa que jamais seria exterminado, eliminado. Aquele povo que não se conformou com o cenário destruído, põe o dedo no rosto de Alexandre o Grande e diz assim: até que o inimigo dominou, até que o inimigo destruiu, mas agora não, acabou o cenário de destruição, acabou. E a parte, irmãos, que mais Deus falou comigo, quando tu enfrenta
quando tu estás determinado a conservar o cenário embelezado, o cenário harmonioso, o cenário numa verdadeira comunhão. Irmãos, eu achei tão tremendo. E vamos para a conclusão. Eu posso pedir para a irmã Regina, a pessoa que eu tenho, né, assim, com a irmã Marli, mais intimidade, pôr uma cadeira mais aqui? Mas eu preciso que a irmã sente, a irmã Marli aqui. Dá para puxar a sua, então? Isso, pode se assentar, me permita essa ordem. Irmãos, é tão lindo. O cenário todo reconstruído. Os inimigos querendo vir invadir. Aqueles filhos que outrora foram cativos, ou o inimigo estava de olho para levar cativo, para tirar do meio do cenário. Aquele povo que tinha aprendido a guerrear. E uma das coisas que mais me chama a atenção, porque eles desenvolveram a unidade entre eles, entre idades, unidades. Diante de todo o cenário. Irmãos, antes de eu pregar essa palavra, eu fiz com a minha filha. Eles faziam umas coroas. Não aquela coroa fúnebre, que às vezes muitos estão esperando para me mandar ou para te mandar. Derante flomachou. Faziam aquelas coroas de rosas, chamavam genros, chamavam netos, chamavam noras, tudo que ia perpetuar uma geração. Tudo que ia dar continuidade àquela história. As mulheres eram colocadas. Andelamai. Aqui já vinha um rolo, através do rolo do profeta Isaías, já era uma outra época. Aquelas mulheres, aqueles homens que tinham aprendido a guerrear, pegavam o rolo do profeta Isaías, colocavam uma cadeira, faziam a coroa de flores que simbolizava a bênção sobre o cenário, sobre a família, sobre a posteridade, sobre uma vida profissional, sobre uma geração de forma diferenciada, marcada pela determinação, marcada por não se conformar com uma realidade que já tinha sido passada. Pegava, sentava e dizia assim, segurando o rolo do profeta Isaías, segurava e dizia assim, se fosse filho, se fosse filha, se fosse neto, neta, proferia a bênção de Deus e dizia assim, eu te digo, minha filha, que não haverá substituta impostora na cadeira que Deus reservou para ti. Para pensar, essa coroa é coroa de justiça da parte de Deus. Para pensar, você como pai, você como mãe. Eu sentei com a minha filha, segurei a Bíblia e falei assim, minha filha, pela autoridade que Deus me confere, em primeiro lugar, como ministra da sua palavra. Em segundo lugar, pela autoridade que Deus me confere como tua mãe. Eu te digo que o dia que tu prestar um concurso, nenhum substituto impostor, nenhuma substituta impostora sentará na cadeira que Deus separou para ti. Pode vir obra de feitiçaria, pode vir oração contrária, mas o que Deus conferiu a ti não sentará. Eu te digo, minha filha, que quando tu for mãe, o teu amor de mãe não será substituído pelo espírito do vício, não será substituído pelo espírito da prostituição. Quando tu casares,
não haverá substituto impostora no teu leito conjugal, pela autoridade que Deus me confere, em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça. Põe a mão na tua cabeça. Pela autoridade que Deus me confere como ministra da sua palavra, eu te digo que não haverá substituto impostor no teu legado de pai, no teu legado de mãe, no teu legado de esposo, de esposa. Não haverá nenhum substituto vai destruir o teu cenário, o cenário da bênção de Deus, o cenário da glória de Deus. Não haverá. E se o intruso chegou para destruir, chegou para puxar a tua cadeira, eu te digo que já caiu por terra, já caiu por terra, na autoridade do nome de Jesus. Obrigada, irmã Regina. Sabe o que Deus está falando comigo? Sabe quando o inimigo está contando os dias para te mandar uma coroa de flores? E dizer assim: aqui jaz um pastor, aqui jaz uma obreira, aqui jaz uma pregadora, aqui jaz uma coordenadora, aqui jaz um maestro. Pois Deus está falando, toda coroa armada, preparada, hoje eu neutralizo, hoje eu aniquilo, eu te coroo de bênção, eu te coroo de glória, eu te coroo com saúde, eu te coroo com longevidade de vida, eu te coroo com honra, eu te coroo com minha autoridade, com a minha unção. Há poder no sangue de Jesus. Olha, rara é as vezes que Deus me usa em visão. E não estamos aqui para fantasiar. Eu não estou aqui para brincar, de pregar, de profetizar. Como esses obreiros, esses pastores não estão aqui para brincar de pastorear, de coordenar. Não. Ai, aramai. Mas Deus me mostra, andaramachou, passando uma espada numa coroa fúnebre e dizendo: está anulado, está aniquilado, está neutralizado pelo poder do meu nome, pelo poder que é no meu sangue, pelo poder que é na minha palavra. Shanai alabasu, Sheiai asimiho, Sharabasu mikla sondelai, Sharamantore mi on the flow. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus te trouxe neste lugar para te dizer: eu tenho te embelezado e eu quero te embelezar ainda mais. Eu te escolhi e Deus está dizendo: eu conheço o teu cenário. Eu sei o quanto tu estás lutando para manter o cenário ornamentado. Para não perder a cor, para não perder o brilho, para não perder a essência da minha santidade. Eu vou te honrar diante desse cenário. Eu vou te honrar diante dos adversários que querem ver o teu cenário destruído, sem cor, sem brilho, sem a essência da minha presença. Eu vou te honrar. Vamos concluir. Deus realmente mudou o cenário, mas precisava entrar a salvação.
A salvação, ela é o nosso bem maior. E ela é individual. Mas quem de nós, eu vou falar por mim, quem de nós um dia já não disse assim, puxa, aquela cesta básica foi a minha salvação. Puxa, aquela oferta foi a minha salvação. Nós que andamos muito de salto, às vezes vem uma irmã, traz uma sapatilha. Aí eu digo, meu Deus, aquela sapatilha foi a minha salvação. Tirando o teu bem maior a salvação, é a conclusão da palavra. Tirando o teu bem maior a salvação, que nos garante que ela é o passaporte de uma vida eterna, quem acredita em céu tem que acreditar que existe inferno. A salvação é o passaporte para a nossa vida de eternidade. Duas coisas é inevitável ao ser humano: a morte e a eternidade. A morte, ela decide aonde tu passarás a eternidade. Elas andam de mão dada. Ou passaremos a eternidade com Jesus, ou arderemos em chama por toda uma vida. Agora, analise comigo, precisava entrar a salvação. Aquela rainha, e mais, a pessoa da sua confiança naquela carruagem, eles atravessavam para adorar o Senhor naquela faixa que ia de Gaza para Jerusalém, que estava deserta ali. Eu li alguma coisa que Adam Clarke escreveu, acho muito interessante os escritos dele, e dizia que os saqueadores se posicionavam, como ela ia passar na carruagem com as pessoas da sua confiança, que era o tesoureiro dela, né? Pode ver que a Bíblia fala. E eu li um comentário que os saqueadores, porque estava deserto o caminho, então os saqueadores se apossavam, quer dizer, se posicionavam para invadir a carruagem. Mas eles enfrentavam tudo aquilo que estava deserto e enfrentavam a opressão dos saqueadores, porque eles queriam adorar a Deus com o rolo do profeta Isaías. Irmãos, analise comigo. Hoje vamos falar de Gaza, da faixa de Gaza. Lugar de armamento. Lugar de bombas. Lugar de divisão, de facção. Dependendo aonde tu pisar, aonde tu estiver, tu pode sair mutilado. E Deus falou ao meu coração: quem de nós já não atravessou ou está atravessando uma faixa de Gaza? Uma bomba aqui, outra bomba ali. Satanás querendo mutilar. E você, com o teu legado na mão, na tua carruagem. E você atravessando a faixa de Gaza, sabendo que as bombas estão ali. E o legado na mão, teu cajado na mão. De repente, irmãos, o anjo fala com o evangelista Felipe. Vai, corre. Porque lá nessa faixa de Gaza vai entrar salvação. Tu imaginou, tu parou para pensar o esforço que eles faziam dentro daquela carruagem
segurando o rolo do profeta Isaías. E Deus honrou, porque quando Felipe vai, de uma forma sobrenatural, Anderemanto lemahai, Felipe pergunta: entendes tu o que lês? Como vamos entender se não há quem explique? Neraisimahai. E ali, pela bênção de Deus, entrou salvação para aquele povo que lutou pelo cenário. Se coloque em pé. Posso fazer um apelo, pastor? Posso? Tá. Eu quero convidar você. E eu te chamo com amor e com respeito, com carinho. Se eu te chamo com amor, com respeito, com carinho, imagine o Senhor Deus. Quantos cenários, irmãos, destruídos. Este cenário que é o corpo do templo do Espírito de Deus. Esses dias uma jovem bateu na minha porta, 3 meses grávida, ia praticar um aborto. Eu implorei, falei: não, eu crio para você, não faça. Eu me disponho a criar para você. Cenário destruído. Estava na casa de Deus. Satanás tirou o embelezamento. Veio um inimigo e largou na rua da amargura. Grávida de 3 meses. O pai e a mãe não aceitou. Aí, tudo que ela menos precisava era de crítica. Ela precisava era de um abraço e dizer: Deus vai reconstruir o teu cenário. Não é concordar, não. Mas é coroar. Saber que o cair é do homem, o levantar é de Deus. E Deus pode reconstruir o cenário. Mas sabe o que está faltando? Coroar, com palavras de bênção. Coroar. Olha para o teu cenário chamado leito conjugal. Olha para o teu cenário chamado ministério. Eu olho para o meu. Olha para o teu cenário chamado honra. Olha para o teu cenário chamado finanças. E eu vou me dirigir para alguém aqui. Tu não precisa de agiota, tu precisa de uma providência divina. Eu quero te chamar. Você que acredita numa mudança de cenário. Você acredita que Deus está neste lugar. Tu não tem o rolo do profeta Isaías, tu tem uma Bíblia por completa, recheada de promessa. Pega o teu cenário e traz aqui. Eu quero ver se Deus não vai mudar. Mas venha com fé. Venha com fé. Irmão, outrora eu tinha uma chamada. Este era o meu cenário de uma chama viva. Eu acreditava que Deus ia me usar na palavra. Eu acreditava que Deus ia me usar no louvor. Eu acreditava que meu filho ia ser um pastor. Eu acreditava que a minha filha ia ser... Vem aqui, traga aqui.
Deus vai fazer milagres neste lugar. Sheieremai, ai, açai. Chore-me, rei, aflonsuinai. Irmãos, eu sinto da parte de Deus milagres. Andeflouximihai, coisas impossíveis diante de Deus, que estão sendo colocadas, mas que para Deus é possível. Traga aqui. Põe a mão no teu coração. E eu vou falar algo da parte de Deus e encerro a minha parte. O Senhor manda eu dizer a alguém: você que disse assim, eu não faço parte desse cenário. Um dia eu já fiz parte, mas a minha fraqueza me venceu. Deus está mandando eu te dizer: tu não tem ideia como o Espírito de Deus geme para te trazer de volta para esse cenário. E eu te digo para tu contar os dias, que tu receberá uma surpresa da parte de Deus. Conta tu os dias que Deus te surpreenderá com algo. Podemos orar? Eu gostei do que o pastor fez ontem. Fechar os corredores. Dar a mão. Nós estamos determinados a ver milagres neste lugar. E nós vamos nos manter determinados em ver milagres. Em ver restituição, em ver restauração. Em ver reconstrução de cenário. Laramanachoramai. Se você quiser ficar perto da tua família, teu bem maior, deite flamante florai. Podemos encerrar. Saia daqui convicto que nenhum substituto impostor tomará um lugar que é teu. Anderemissima Shai. Podemos orar, abaixa a tua cabeça. Você vai passear pelo teu cenário agora. E pelos olhos da fé você já vai ver mudado. Pelos olhos da fé você já vai ver algo diferente. Pelos olhos da fé tem algo acontecendo. Andefly, Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu nome. Pai, eu te louvo pelo pastor presidente, pastor Newton. Anderemi fly. Arabashuri andelai. Eu te louvo pela vida da irmã Regina. Eu te louvo pela coordenadora irmã Marli. Eu te louvo pelos teus obreiros, as tuas obreiras neste lugar, que lutam, Pai, pela tua obra, mantendo a essência da tua santidade, mantendo a essência da tua palavra. Arabachondelemanai. Pai, guarda o cenário dos teus filhos, guarda o habitat dos teus filhos, guarda o cajado, guarda o legado, guarda a honra. Alamachondeleblassai, Arabachumi andelemahai. Pai, Pai, o inimigo é o impostor. Aramassuri andelai. Pai, quantas vezes o inimigo vem para destruir o nosso cenário, mas há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Tu estás nos coroando de bênção, tu estás nos coroando, Pai,
abençoa cada departamento, abençoa cada líder neste lugar, cada obreiro. E eu profiro, Pai, Arabachondelemanai, que a nossa vida está sendo coroada com as tuas surpresas. Dê um abraço na tua irmã.